Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é um prazer imenso poder estar com vocês mais uma noite de quarta-feira. São exatamente 23 horas e 9 minutos. Estou 9 minutos atrasado no nosso encontro. Para mim é um prazer, eu sou o evangelista Mário Teixeira. Quero estar cumprimentando todos vocês com a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso poder estar junto com vocês mais uma vez. E eu quero dizer que nessa noite nós estamos felizes. Hoje uma noite aqui no Rio de Janeiro estava bastante chuvosa, mas nada que nos impeça. Hoje eu fiquei praticamente o dia inteiro sem internet. Eu pensei que talvez não ia poder fazer a transmissão, mas graças a Deus aqui estamos para falarmos da palavra de Deus. E o objetivo dessa live não é outro a não ser falar do Evangelho do Senhor Jesus, falar da palavra que liberta, da palavra de Deus. Nós estamos estudando Mateus 24. Já são 2 semanas falando desse tema que é muito discutido no meio dos estudiosos. Muitas pessoas leem esse texto de Mateus 24, mas não entende realmente o sentido do sermão profético do Senhor Jesus. E a minha intenção aqui é ajudar você a ter a pensar sobre esse texto. Não há como eu dar uma aula muito detalhada do texto, por quê? Porque senão a gente teria que fazer um seminário de praticamente 6 meses falando só de Mateus 24. E Mateus 24 tem temas que são bastante extensos, são coisas muito extensas. Então, eu gostaria de fazer esse estudo de forma bem resumida, mas que você pegue a sua Bíblia e através da sua Bíblia você busque conhecer por ela mesma o sentido real de cada texto. Então é um prazer imenso estar juntamente com vocês. Eu quero mandar um abraço aí para os meus irmãos em Cristo, daqui do Complexo do Alemão, Assembleia de Deus, Ministério Fonte d'Água Viva, Pastor Ricardo, meu amigo, Pastor Ricardo Carvalho, lá das Casinhas também, que é meu amigo pessoal, ao presbítero João José, muito obrigado, que esteve na nossa festividade que tivemos agora no fim da semana passada. Foi uma bênção a nossa festividade. E também mandar um abraço aí para o pastor Carlos Eduardo, presidente da Convenção Evangélica Brasileira. Um abraço também para o presidente do CIADERJ, do Conselho Interestadual da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, que é o pastor Gilmar Siqueira, sua esposa missionária Nair Siqueira, todos os ministros do CIADERJ e todas as convenções e conselhos que nós temos amigos, que tenham todos uma boa noite, uma noite abençoada. Que o Senhor esteja com vocês, e dizendo que nós estamos juntos pela causa do Evangelho. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo. Nós falamos na semana passada sobre os 2 primeiros versículos do capítulo de número 24 de Mateus. E hoje, automaticamente, eu quero continuar falando com você sobre Mateus 24, porém nós vamos adiantar um pouquinho a nossa meditação. Nós lemos aqui os primeiros 2 versículos e nós entendemos na semana passada que Mateus ele escreve diretamente esse texto para os judeus. Então, naturalmente, o texto fica um pouco diferenciada dos outros 2 evangelhos, que são o evangelho de Marcos e de Lucas, porque Marcos, na realidade, ele não tem a intenção
de provar, de querer que o povo... Mas Lucas ele escreve para os gregos, para os gentios, o evangelho é direcionado a Teófilo. Então, naturalmente, o texto de Mateus 24 começa falando realmente da era dos 70 anos que o templo de Jerusalém seria destruído, e foi destruído pela invasão dos romanos, que incendiaram Jerusalém e destruíram e derrubaram e acabaram com o templo de Jerusalém. Então fala dos 70 anos. Então do capítulo 24, do versículo de número 1 até o 8, está falando de um princípio de dores, está falando de um tempo. Provavelmente Jesus fala mais da época daquela primeira década, aquela primeira geração, aquela geração em que ele estava presente, fala mais desta geração do que da questão do futuro. Por quê? Porque quando nós falamos da questão de terremotos, são coisas que sempre aconteceram, como eu falei, sempre aconteceu terremoto, sempre aconteceu guerras, embora as guerras da forma atual seja totalmente diferente das guerras antigas, mas sempre existiu guerra, sempre teve reino contra reino. Então são coisas que não era muita novidade, porque guerras era coisa que havia de forma constante. É lógico que Mateus 24, nós podemos falar muito sobre a questão do nosso tempo presente, como também podemos falar de coisas a respeito do futuro, do fim dos tempos. Mas nos primeiros versículos, naturalmente, Jesus está falando da sua geração, está falando literalmente dos acontecimentos a respeito à destruição de Jerusalém. Vamos ler o texto bíblico mais uma vez. Hoje nós vamos ler versículos 3. Vamos ler versículo 3. Mateus 24, versículo 3. Espero que você esteja ouvindo bem aí o nosso áudio. Eu espero que, se o áudio estiver chegando bem aí, você dê um ok aí. Participe conosco. Escreva aí no comentário, compartilhe esse vídeo. Nós vamos estar juntos aqui nessa 1 hora aqui, estudando a palavra do Senhor. Então vamos lá, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos em particular, dizendo-nos: quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, versículo 4, Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus ele responde porque os discípulos fazem uma série aqui praticamente de 3 perguntas. E essas 3 perguntas Jesus responde de uma forma bem clara. Tenha cautela para que ninguém vos engane. Meus amados, nós estamos vivendo tempo em que facilmente as pessoas são manipuladas tanto pela rede social, que é isso aí que você está participando agora. Você pode ser manipulado por mensagens da rede social, você pode ser manipulado por mensagem
da televisão, por aquilo que você acha no seu computador, por muitas pessoas que automaticamente se fazem mestres, que pregam naturalmente, parecem pregar o Evangelho. Agora há pouco eu estava no WhatsApp e estava vendo um vídeo que um pastor colocou de dois garotos em uma festa de aniversário, beijando-se na boca, dizendo-se ser namorado, uma criança e um adolescente. Então, o que mais a mídia quer é manipular você. E na realidade, nós precisamos aprender a ter cautela. O que Jesus disse para os discípulos é, fiquem apercebidos, não se precipiteis em decidir as coisas. Eu não posso, de forma nenhuma, trazer uma palavra de forma precipitada para você. Eu não posso interpretar um texto simplesmente da forma que eu achar que aquele texto tem que ser interpretado. Então a primeira coisa de Jesus sempre foi que nós tenhamos o quê? Cautela. Por quê? Porque se nós formos precipitados, nós cairemos naturalmente debaixo de armadilhas. E armadilhas, para você sair de uma armadilha, é muito difícil. Por isso que existe hoje uma quantidade enorme de seitas, de falsas igrejas, porque na realidade, igreja, na minha percepção, igreja é noiva de Cristo, igreja é sem mácula, igreja é pura, igreja não se mistura com as coisas do sistema, da sociedade. A igreja está destinada naturalmente à vida espiritual e a estar no destino do céu. Então eu penso em igreja como a noiva que está ataviada, se preparando para o encontro do seu noivo ou esposo, que é o próprio Senhor Jesus. Mas Jesus responde aos seus discípulos dizendo, acautelai-vos, ficai apercebidos, para que ninguém vos engane. Se ele fala assim, fique atentos, não se precipite na sua interpretação das coisas, porque eu posso me precipitar em uma interpretação que para mim pode ser vantajoso, mas pode ser prejudicial para aquele que está recebendo a minha mensagem. E é isso que eu não quero. Eu não quero que você receba uma mensagem de forma precipitada. Eu não quero que você receba a minha mensagem como se eu fosse o dono único da verdade, que eu não sou. Eu sou simplesmente alguém que procuro ajudar você a entender os textos sagrados. Mas eu posso, de alguma forma, não ser 100% correto naquilo que eu estou falando. Eu posso ter falha interpretativa, mas, na realidade, o meu incentivo é que você busque conhecer as Escrituras. Então, a primeira coisa que Jesus adverte os seus discípulos é sobre a questão da cautela. Seja cautelosos, não se precipiteis, para que ninguém vos engane. Nós estamos vivendo tempo de muito engano na área religiosa. Muito engano até mesmo na área cristã.
Por quê? Porque ninguém se entende dentro da interpretação e dentro da hermenêutica e dentro da exegese da Bíblia. Cada um usa a sua forma interpretativa, a sua forma exegética, para poder tentar induzir o povo a fazer o que eles estão, assim, manipulando as pessoas a fazer. E não é esse o meu real sentido de dar esse estudo todas as quarta-feiras para você, porque eu não quero que você seja manipulado por mim. Eu quero que você leia a Bíblia e as Escrituras. Eu tenho até, muitas das vezes, eu falo assim, ó, eu tenho a minha convicção. Eu tenho a convicção daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, porque eu procuro estudar a palavra, eu procuro conhecer, eu procuro pesquisar a respeito da Bíblia, mas não sou nenhum mestre, nenhum doutor, nenhum doutorado em teologia. Tem pessoas que são meus amigos aí no Facebook que são mestres. Tem aí o pastor Marcos Tulli, é um grande mestre da Assembleia de Deus. Tem aí mestres na área escatológica. Tem aí mestres aí também na área de interpretação bíblica, como o reverendo Paulo César Lima, de Jardim Primavera, amigo nosso aqui também do Facebook, e é um excelente exegeta, é um grande mestre na palavra. Então tem pessoas aí que são altamente preparados e eu sou mais pequeno, por isso que eu não vou falar para você que o que eu estou falando aqui seja 100% o que é realmente real, porque tem pessoas que podem interpretar os textos melhor do que eu. Mas eu estou deixando aqui para que você entenda o texto. Primeira coisa que Jesus disse é o quê? Acautelai-vos. Então nós temos que ter cautela. Nós temos que ter cautela. Então Jesus está nos advertindo a vivermos, a não cairmos nas armadilhas dos falsos mestres e dos falsos cristos. Porque falsos mestres naturalmente se denominam falsos cristos. E infelizmente tem no meio evangélico até falsos mestres. Isso sem dúvida nenhuma. Pessoas que pregam, que fazem sinais, aparentemente sinais, e pregam um evangelho totalmente deturpado daquilo que Jesus ensinou nos seus evangelhos. Você quer ver uma coisa? Na minha opinião, talvez você não concorde comigo, mas eu quero falar para você com toda a convicção. Esse evangelho de uma vida próspera, de que você tem que ter tudo, é um evangelho, para mim, deturpado daquilo que Jesus ensinou nos evangelhos. Aí você fala, mas como assim? Por quê? Porque Jesus nunca ensinou que nós temos que ter tudo. Jesus ensinou que nós precisamos nos preparar para as aflições que virão no decorrer dos anos. No mundo tereis o quê? Aflição. Então, se Jesus diz que nós teremos aflição, isso quer dizer que nós nunca seremos bem vistos pela sociedade mundana, pelo sistema mundano. Não há nenhum tipo de casamento entre igreja e sistema do mundo. Não tem. Então não adianta. Fala assim, mas é bonito, você pode trazer essas coisas para dentro da igreja. Vai trazer para dentro do templo físico, do prédio, mas a igreja não tem nenhum vínculo com essas coisas. Então, para nós entendermos o que Jesus estava falando aqui em Mateus 24, nesse versículo sobre acautelai-vos, nós podemos abrir a nossa Bíblia, lá no capítulo 23, o capítulo anterior, que é o capítulo 23 de Mateus,
E eu quero que você leia comigo os versículos 33 até o 39. Vamos ler? Vamos ler para você entender? Vamos lá. 33 até o 39. Olha o que Jesus está falando com os religiosos da sua época. Então aqui Jesus está falando literalmente com os religiosos. Vamos lá. Versículo 33. Serpente, raça de víbora, como escapeis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas e sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e o outro de leis açoitareis nas vossas sinagogas, e ireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas as coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Nesse primeiro versículo, do capítulo 24, versículo de número 3, Jesus está falando: acautelai-vos dos falsos profetas, de falsos cristos. Agora, olha o que Jesus disse aqui no texto que nós acabamos de ler. Primeira coisa, ele está chamando literalmente os fariseus de raça de víboras. O que é uma víbora? É uma serpente altamente venenosa. Isso quer dizer que eles eram religiosos, mas tinham venenos da religiosidade para poder induzir o povo a ficar preso e escravo da questão religiosa. Aí você fala, mas, ô evangelista Mário, nós não podemos ser religioso? Nós somos religiosos, não podemos negar isso. Todos nós evangélicos somos religiosos, porém a religiosidade escraviza, e é o que os fariseus, saduceus e escribas faziam. O povo era escravo da religiosidade da lei. Então, quer dizer, Jesus muitas das vezes bate de frente com eles e diz: vocês colocais fardo pesado sobre o ombro das pessoas e vocês mesmos não têm capacidade de praticar aquilo que vocês ensinam. Uma coisa que temos que entender, que para poder pregarmos, para poder falarmos, nós temos que estar pronto a viver aquilo que pregamos. Então você vai viver o que você prega. E o que você prega, às vezes, vai de encontro a você mesmo. Você costuma julgar as pessoas, e julga elas e condena elas, mas você sabe que muitas das vezes você pode estar enquadrado naquilo que você está condenando. Então nós temos que tomar cuidado, porque isso era coisa dos fariseus. Os fariseus condenavam, mas eles mesmos viviam fazendo coisas que não convia
para os religiosos fazer. Então Jesus está dizendo, ó, vocês são raça de víboras, vocês são venenosos, vocês querem envenenar o povo, querem fazer o povo adoecer com essa religiosidade toda. Aí eu quero que você pense um pouquinho. Pense um pouquinho. O que é religiosidade? Não tem nada a ver com a prática do Evangelho. A prática do Evangelho ela é pura. A prática do Evangelho ela é verdadeira. A religiosidade ela traz uma certa regra e lei. Mas traz libertação para vivermos a palavra de Deus. Agora, nós não podemos confundir libertação para vivermos a palavra de Deus com libertinagem. Que aí a pessoa fala, eu posso andar de qualquer maneira, eu posso ir para igrejas com a roupa que eu quiser, eu posso frequentar baile, eu posso me prostituir. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que vocês estão livres para viver a prática da palavra de Deus. E na palavra de Deus há sim restrições que precisamos observar e cumprir. Então, quando você começa a ouvir pessoas pregando o evangelho de facilidade, usando a religiosidade para poder deixar o povo fazer o que ele quer, apenas se limitando a receber oferta e dízimo dessa pessoa, você pode dizer que essa pessoa é um falso profeta e está até se denominando um falso Cristo. Porque a prioridade do evangelho não é isso. A prioridade do evangelho é libertar as pessoas e mostrar que elas precisam, sim, de uma regeneração, que precisam de uma transformação, que precisam ter uma mudança de vida, que precisam, sim, ser transformados pelo poder e pela renovação do entendimento. É o que os fariseus faziam praticamente o contrário. Os fariseus falavam, você tem que cumprir a lei do sábado. Muito bem, a lei do sábado teria que ser cumprida à risca. Se caísse um alfinete no chão, você não poderia pegar um alfinete no chão. Isso é pela lei da sinagoga. Só que a lei ela tem as suas limitações. E o evangelho não é limitado. O evangelho, a Bíblia diz em Romanos, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele. Então, é triste quando nós sabemos que no nosso meio, tem pessoas envenenando o povo. E muita gente no Brasil, principalmente, está vivendo o evangelho envenenado. Um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. Um falso evangelho. E a Bíblia diz que aquele que prega alguma coisa além daquilo que foi ensinado, que seja o quê? Anátema. A palavra anátema, você sabe que significa que a pessoa é amaldiçoada. Então, se tem uma coisa que Jesus disse, olha, e eu falei, Mateus 24, nesses primeiros 3 versículos, está falando diretamente para a época deles, a época dos discípulos, a época daquela geração de sacerdote, de sumo sacerdote, de judeu daquela época. E tem o cumprimento da palavra de Jesus sobre a questão de que não sobraria pedra sobre pedra que não fosse derribada, 70 anos depois que Jesus já havia ido para o céu após a sua ressurreição. Os versículos que nós lemos, aqui no capítulo de número 23 de Mateus, são claros sobre a questão que Jesus virá, sobre uma vinda
de um juízo contra aquela má geração, aquela geração ruim de sumo sacerdote que só pensavam na hortelã, no dízimo, nas ofertas que eram oferecidas no altar. É bom entendermos que antigamente a oferta era posta diretamente no altar. Nós, como igreja, temos o costume de passar salva nas ofertas, mas na época da sinagoga, as ofertas eram postas no altar. Na época da igreja, as ofertas eram postas aos pés dos apóstolos. Então, a preocupação total era com a questão de oferta, por causa da questão dos impostos e coisas que eram parecidas. Então, eles fazem aqui uma pergunta: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles queriam saber sobre a questão do fim do mundo. Primeira coisa que Jesus está falando é que, quando ele fala da questão de terremoto, questão de guerra, de reino contra reino, ele deixa bem claro que aí seria o quê? O princípio das dores. Então, ali seria a questão do princípio das dores. É aí que a gente pode falar que princípio das dores. Aí quando você fala de princípio das dores, tem pessoas que confundem isso aqui como o final dos tempos. Princípios das dores naturalmente começam já naquela geração de Jesus. Você lembra que a igreja primitiva, naturalmente, ela é altamente perseguida no primeiro tempo, na primeira era, quando ela começa, naturalmente os apóstolos começam a ser perseguidos. Você lembra que após o derramamento de Pentecostes, lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram presos pelos soldados do templo e foram levados para a prisão, mas foram literalmente soltos, porque não havia nada que os condenasse. E eles continuaram pregando o seu evangelho, continuaram pregando a palavra do Senhor Jesus e continuaram sendo perseguidos, porque os judeus, os da sinagoga e nem tampouco os romanos entendiam aquela nova religião, entendiam aquela questão. Então nós sabemos que muitas das vezes nós não entendemos as coisas de Deus. Então por que se na primeira era da igreja a igreja era perseguida, por que ela não seria perseguida na época que nós estamos vivendo? Lógico que hoje a igreja tem poder político. É lógico. A igreja hoje tem poder também na questão jurídica. Nós temos dentro da igreja doutores, advogados, juízes, desembargadores, nós temos aí grandes personalidades, temos artista, temos dono de televisão, temos muita gente dentro da igreja. Agora, minha pergunta para você: com isso tudo que a igreja tem hoje, o que a igreja tem sido na realidade? Ela tem sido igreja, ela tem feito o seu papel de igreja no século que nós estamos vivendo? O que nós temos mais visto por aí, meus irmãos, é briga, a questão de poder, isso tudo por questão de finança. Briga mesmo, se facilitar, mandam até pagar as pessoas porque eles querem o poder.
E quando eles veem que não vão ganhar aquilo ali, eles marcam e fazem o quê? Uma divisão. A maioria das igrejas que tem hoje são frutos de divisão ministerial. Por quê? Porque eu, por exemplo, não concordo com o que o pastor da minha igreja está pregando, aí eu vou lá, abro uma outra denominação e prego aquilo que eu acho que é o evangelho. Porque o que o pastor fulano de tal estava pregando não servia para mim. E aí eu vou divido. Aí que em vez de eu cavar poço, começar do zero, começar evangelizando, ganhando alma, eu vou e começo a corromper os membros daquela igreja e falo assim, ó, vem comigo, trabalhar comigo, eu vou te dar um cargo, eu vou te botar numa posição de destaque lá na igreja, e você começa a trazer as pessoas da igreja que você pertencia para poder congregar com você, porque você não aceitava aquilo que era pregado pelo pastor da sua igreja. Isso está acontecendo no tempo que nós estamos vivendo. E eu vou fazer a pergunta, isso para mim, isso é evangelho? Você pode responder aí nos comentários. Essa questão do evangelho no século XXI está muito complicada. Ao ponto de pastores ter que entrar em reuniões convencional com um monte de segurança armado para que ninguém toque nele. Agora eu digo, na época primitiva, os discípulos andavam com segurança armado? Os discípulos tinham medo da morte? É lógico que, naturalmente, todos nós não queremos morrer, né? Eu falo assim, eu não quero morrer agora, mas uma coisa que eu posso dizer para você, não posso ter medo da morte. Porque a morte, se ela não vir por questão de perseguição, ela vai vir naturalmente. Eu vou envelhecer, eu posso ter uma doença no futuro, Deus me livre, mas eu posso adquirir um vírus, alguma coisa, e de repente esse vírus ser para minha morte. Eu posso morrer de velho também, mas a morte vai vir. Então por que eu tenho medo da morte? Se eu tenho medo de morrer, porque eu estou em falta. Que há uma diferença, é claro, você tem que ter cautela. Agora, cautela às vezes é porque você está fazendo coisas que você não deveria estar fazendo. É lógico. Nós temos que olhar para a vida daqueles que têm vida pública. Lá, literalmente, tem pessoas que têm vida pública e falam um monte de coisa e ele sabe que pode arcar com as consequências daquilo que ele está falando. Como é o caso lá do pastor Marco Feliciano, do até o nosso pastor Silas Malafaia, porque a questão dele está defendendo a questão da igreja, defendendo a família por essa questão dos ativistas aí. É lógico que ele vai prever, vai tentar sempre fazer o melhor para que a sua família seja guardada. Mas a questão é, por que motivo os pastores evangélicos estão fazendo essas coisas? Qual é o motivo da igreja estar brigando por poder, em vez de estar brigando para ganhar vidas? Enquanto isso, você vê milhares e milhares de pessoas andando para lá pelas cidades. A violência aumenta cada vez mais no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E nós estamos brigando por poder, porque queremos até ganhar um salário melhor como pregador do Evangelho. Então isso tudo é questão. Nós somos igrejas, nós temos que estar preparados para esse tempo, princípio de dores. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis. Aí você fica falando, o Brasil está vivendo uma das piores crises da história. Por que você não conheceu o Brasil, talvez, nos anos passados que nossos pais conheceram? Quem aí é dos anos 80, sabe que o Brasil não tinha uma economia muito boa.
Nunca teve. O Brasil sempre viveu em crise. A inflação no Brasil sempre foi alta. A inflação chegou a estabilizar agora há pouco tempo, mas as coisas parecem que se repetem. E nós apenas falamos, tá ficando ruim. Tá ruim mesmo. É lógico. Mas só que o Brasil nunca teve uma estabilidade financeira. Isso é uma realidade. O Brasil nunca teve. Nunca teve estabilidade. O Brasil vivia, nos anos 80, mudando seriamente de moeda. O real talvez seja a moeda que tenha mais longanimidade na moeda brasileira. Mas antigamente era cruzeiro, centavo, depois voltou para o cruzado, voltou para o cruzeiro, e foi para o RV, depois voltou para o cruzado, e depois até chegar ao real. Mas a crise no país está sendo destacada agora. O Brasil está em crise, tem um monte de ladrão. Sempre teve pessoas corruptas no Brasil. Não é de agora. Agora está aprendendo um monte. Mas sempre vai existir gente corrupta. Infelizmente. E eu vou dizer uma coisa aqui, você pode estar até discordar de mim. Infelizmente, vou dizer, muita gente que está vendo esse monte de corrupção, quando chegar ano que vem nas eleições, coloca os mesmos corruptos no lugar, porque é comprado por questão de dinheiro. A destruição do templo em Jerusalém é um destaque de Jesus nos primeiros versículos. Mas aí agora nós vamos aqui para o nosso versículo de número 4. Nós vamos para o versículo de número 4. Amém? Vamos para o versículo de número 4. Versículo de número 4. E o versículo de número 5. Jesus respondendo, disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Veja só que a palavra aqui tem uma vírgula, meu nome. Ele não está falando que muitos virão sendo Cristo, virão no nome dele. Então há muita gente usando o nome de Jesus para fazer um monte de besteira por aí. Aí ele fala aqui, ó, dizendo, eu sou o Cristo. Aqui é questão que a pessoa se denomina o Cristo, as falsas religiões, os falsos messias, aqueles que pregarão falsas doutrinas, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então você tem que entender uma coisa, nós não podemos, de forma nenhuma, colocar a questão das guerras como pretexto de que o mundo vai acabar com as guerras. Porque Jesus está dizendo aqui que essas coisas aconteceriam e é lícito e é mister que aconteça, mas o tempo do fim ainda não é isso. Ainda não chegou o tempo do fim. Então o que Jesus está dizendo? Ó, vai ter guerra, nós vamos continuar aqui. Quem sobreviver vai continuar contando história. Nós tivemos na história do mundo duas grandes guerras mundiais, a primeira e a segunda guerra mundial. Nós temos mais destaque da segunda guerra, porque fala da questão da morte dos 6 milhões de judeus pelos nazistas, por ordem de um tal de Hitler. Nós conhecemos essa história porque isso entra naturalmente nos nossos livros de história, sobre o nazismo, sobre a perseguição, sobre os antissemitas. Nós entendemos isso. Tivemos guerra, as guerras passaram e o mundo continuou. Nós
vamos continuar contando a história para os nossos filhos, contando a história até para os nossos netos e, quem sabe, até para os bisnetos. A realidade é isso, você pode contar a história até para bisneto, meu filho. Se você viver ao tempo de ver seus netos ter filhos, você vai contar história para eles. Agora, essas coisas não significam que o mundo acabou. O mundo vai continuar. O que nós temos que tirar de destaque aqui é o seguinte. Aqui no versículo 8 diz: mas todas essas coisas são os princípios das dores. O que ele está falando? Guerra, rumores de guerra, reino contra reino. Era o quê? Princípio de dores. Então, tudo é o começo. E o começo, e esse princípio inicia-se na história, lá, na época de Jesus, na história da igreja primitiva, na história da igreja obscura, na história das medievais, na história negra da era da igreja, da reforma protestante, no nascimento das milhares e milhares de denominações que existem, que foram criadas após a reforma protestante. Porque você sabe que os protestantes, tanto protestantes como católicos, eles viviam plenamente em guerras. Eles mesmos não se davam entre si. Eles viviam. Por exemplo, o catolicismo criou a Inquisição, matou milhares e milhares de pessoas que eram cristãs, que pregavam, e até as pessoas que não eram cristãs, por exemplo, questão de bruxaria, eram naturalmente queimados, eram mortos por questão da Inquisição. Mas, então, o protestantismo e o catolicismo, eles se divergiram na questão de que Lutero, ele reconheceu que a Bíblia seria, sim, a única fonte da verdade, da graça de Deus. Os católicos tinham suas indulgências. E o que está acontecendo com a igreja protestante moderna é que nós estamos parecendo com o catolicismo da época medieval, da época antes da reforma. Porque nós estamos colocando indulgências dentro das nossas igrejas. Por exemplo, esse negócio de vem pegar salzinho grosso, vem pegar o óleo de Jerusalém, vem pegar água ungida, vem pegar essas coisas dentro da igreja. Isso aí para mim é indulgência, porque a maioria das denominações não fazem isso de graça. Isso é realidade. Você vai em algumas neopentecostais aí, você chega lá, para você pegar uma garrafinha de água, você tem que deixar uma oferta. Para você pegar uma chavinha lá que eles colocam lá como símbolo lá, você tem que pagar um valor. Para você pegar uma toalhinha, tem que pagar um valor. Isso para mim é voltar à origem do catolicismo. Então nós estamos praticamente virando de novo uma igreja romana disfarçada. É lógico que tem exceções. Tem igrejas que não têm esse costume. Eu sou assembleiano e eu não tenho esse costume. Mas nós estamos fazendo troca, muita troca, na questão da verdade. Estamos voltando a fazer o povo pagar por indulgências de novo, para que elas sejam abençoadas. Aí, quer dizer, eu faço uma campanha na minha igreja, boto lá 50 vidrinhos de óleo e falo assim, você vai levar esse óleo para sua casa, mas no dia que você voltar, você traz uma oferta. Meu irmão, não é preciso isso. A pessoa, para ofertar, ela tem que ser feliz e voluntária. Ela tem que estar com o coração aberto para ofertar. Não adianta eu ficar querendo induzir o povo a ofertar. Sabe qual é o grande problema das igrejas neopentecostais? É que elas acham que o povo tem que pagar as dívidas que ela está
acumulando. E o povo, infelizmente, como eu disse no início da aula hoje, está sendo facilmente manipulado por esses líderes neopentecostais. Meu irmão, eu sei que muita gente que vai ver esse vídeo não vai concordar comigo, mas eu estou falando que eu sei e o que está na palavra. Evangelho não é isso aí, não. Esse evangelho aí, desses pregadores de televisão que só querem tirar do povo, e quanto o povo soa para poder depositar R$1.000, que eu vejo lá na propaganda da tela da televisão, ó, doe uma oferta de R$1.000. Povo pobrezinho lutando para dar R$1.000. O líder está andando de jatinho, viajando para a Europa, para Israel, para todo qualquer lado, e o povo continua vivendo a vida simples deles. Então, para mim, isso não é evangelho. Seria evangelho se você pedisse oferta, mas abençoasse aquele irmãozinho que precisa ser abençoado. Seria evangelho se você pegasse oferta e fosse na casa de um membro, numa comunidade que talvez não tenha um arroz, que esteja desempregado, que não tenha um feijão, que não tenha um pão para dar para os filhos de manhã, e você chegasse lá e fala assim, está aqui, vou te ajudar, você não vai passar necessidade. Isso seria, sim, evangelho. Então, o que Jesus está falando aqui, ó, esse é o princípio das dores, mas muitas coisas estão acontecendo com a humanidade por culpa nossa, da igreja, porque a igreja deixou de ser igreja para ser mercenária na fé. Ah, meu Deus. Está descendo aqui agora. Eu sei que se você estiver assistindo esse vídeo, você talvez que seja um adepto da teologia da prosperidade, está me amaldiçoando aí agora. Mas eu não vou deixar de falar aquilo que eu quero falar e o que o Senhor está mandando eu falar. Ou você se converte ao evangelho de verdade, ou para de ser besta de enganar o povo. Porque o povo está sendo... A pessoa já nasce no evangelho hoje com intenção de se dar bem financeiramente. Hoje em dia a pessoa já nasce, já se converte com a intenção de ser pastor amanhã. E muitas das vezes consegue arrumar uma credencial de ministro. A pessoa tem 1 ano de crente e já é pastor. Antigamente, para você ser levado a um ministério, para ser um auxiliar de igreja, ser um obreiro, você tinha que ralar. Você tinha que mostrar conversão, você tinha que ir para a escola bíblica dominical, você tinha que estar nos cultos de doutrina. Hoje em dia o cara não frequenta culto de doutrina, não vai para a escola dominical, mas é pastor, é pregador, é conferencista, viaja, cobra altas coisas para poder pregar o evangelho. E aí é isso que eu não aceito. Eu falo aqui, eu falei em alguns vídeos meus, eu falo e repito agora. Se eu depender de cobrar para ir na sua igreja para pregar, eu nunca vou. Meu filho, a intenção do evangelho não é que você se dê bem com o evangelho. E eu sei que se eu sou um profeta de Deus, um homem de Deus, aonde eu chegar o Senhor abrirá porta. Eu não preciso estimular valor, eu não preciso pedir oferta de amor para ninguém. Eu sei que Deus pode tocar no coração e nos abençoar. Eu sei que o evangelho é isso. Então, o que Jesus está falando aqui da questão dos falsos, que as pessoas que muitos virão em seu nome, tem muitos aí em nome de Jesus, mas fazendo um monte de besterol. Muita aí. Tem muitas igrejas. Tem igrejas hoje para todo qualquer gosto. Tem igreja que você pode frequentar lá e participar de show. Tem igreja que você pode treinar
UFC dentro dela, capoeira dentro dela, dançar pagode, dançar funk. Tem igreja para todo gosto, só está faltando essa verdade ser pregada. E aí a coisa fica dura, fica difícil. Aí o versículo 9 já está falando aqui da perseguição aos cristãos. Versículo 9 de Mateus 24. Diz assim: então vos irão entregar para serem atormentados. Olha só, você tem que estar preparado, porque isso aqui aconteceu no primeiro século da igreja. Eles eram entregues na mão das autoridades e eram açoitados, e muitos deles morreram por causa da fé em Cristo. Mas isso pode acontecer também no nosso tempo. Não pode ser que não demore muito. Por isso que às vezes eu debato com as pessoas que não adianta você fazer manifestação pública, um montão de coisa, se você não está vivendo a realidade do Evangelho. Esses dias eu recebi aqui que o governador de São Paulo disse que as igrejas terão que pagar imposto. Falei, realmente, ela tem que pagar imposto. Aí uma pessoa me questionou, mas por que a igreja tem que pagar imposto se ela é filantrópica? Se ela é sem fins lucrativos? Meu filho, a igreja ela é sem fim lucrativo em questão de aspa. Porque hoje a igreja virou a maior renda de lucro do mundo. Dentro da igreja você vende DVD, vende CD, vende terno, vende gravata, vende lanche, vende comida, vende de tudo dentro da igreja. Então, se a igreja virou um comércio, ela tem que pagar imposto. Ela não teria que pagar imposto se ela fosse igreja de verdade. E é isso que eu estou dizendo para você. A igreja real, verdadeira, santa, imaculada, ela não pagaria imposto, porque ela não estaria debaixo dessa pouca vergonha que existe no meio da igreja evangélica do século XXI. Isso para mim é uma pouca vergonha. Tudo se relaciona à questão do dinheiro. É lógico, meu irmão, não estou aqui sendo hipócrita. A igreja precisa se manter, ela precisa ter. Só que o que mantém a igreja é a fidelidade dos crentes, a fidelidade na oferta, a fidelidade no dízimo. Agora, esse negócio de comercialização dentro da igreja, hoje em dia você entra num mega templo desse aí, você senta lá, você não precisa sair do lugar para ofertar, porque se você não tem dinheiro, você tem, logicamente, aqueles que não têm nome restrito e tem cartão de crédito, pega lá o cartão de crédito, bota na maquininha, dá o valor que ele está ofertando pela maquininha e está tudo certo, já ofertou. Não precisa ser oferta, dinheiro físico mais, porque tudo vai para a conta da igreja. Que maravilha! Muito bom essa tecnologia, só que muitas das vezes esquecemos do essencial, dos nossos irmãos em Cristo. Então, o que é que eu acabei aqui? Como igreja verdadeira, você será odiado. Então, eu não tenho medo de ser odiado, eu não tenho medo de que as portas dos templos, que o púlpito de um templo feche a porta para mim. Não tenho medo. Eu não tenho medo de uma convenção me expulsar dela porque eu estou pregando a verdade. Não tenho medo. Eu não dependo de convenção, eu não dependo de estar pregando no púlpito da sua igreja, que se a igreja me proibir de pregar porque eu estou falando a verdade, eu vou para a Praça de Inhaúma, e se lá eles me proibirem e me levarem para a cadeia, eu continuo pregando dentro da cadeia, porque a minha responsabilidade é falar a verdade, nem que eu tenha que morrer para isso. Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? A coisa é séria, a mensagem é essa. Aí, versículo 10.
Nesse tempo muitos serão escandalizados e traiçoarão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre esse último versículo. E já está na hora de eu terminar, já até passei do horário. Mas esse último versículo eu quero falar para você. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Deixa eu falar sobre essa questão. Eu já vi muita gente falando que para Jesus voltar, é preciso pregar o evangelho ao mundo todo. Primeiro, não é isso que Jesus está falando. Porque Jesus está falando da questão do fim do mundo, não está falando da vinda. Não está falando do arrebatamento, não está falando da sua vida, está falando do evangelho ser pregado em todo o mundo. O evangelho do reino será pregado agora na época da igreja da graça, mas após o arrebatamento da igreja continuará sendo pregado por intermédio de Israel. Israel será a fonte da continuação da pregação do evangelho, porque eles vão se converter. E é isso que nós lemos lá, para encerrar aqui, no capítulo 23 de Mateus, aqui ó, versículo 39, parte final. Vamos ler o versículo todo. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa palavra profética de Cristo está falando sobre a sua segunda vinda. E sobre essa questão da segunda vinda, nós estaremos falando, se o Senhor nos permitir, na próxima semana, na próxima quarta-feira. Continuando aí, na próxima quarta-feira nós vamos estar ainda em Mateus 24, mas vamos estar do 15 ao 28, fazendo assim as nossas considerações a respeito desse sermão profético de Jesus. Hoje eu tive que abreviar muitas coisas falando de realidade da atualidade, porque nós precisamos pregar sobre o passado, mas falar também do tempo presente, para que todos entendam a palavra de Deus. Eu quero dizer, você que quiser nos convidar para estar aí na sua igreja, eu estou aí à sua disposição. Eu sou o evangelista Mário Teixeira, sou membro da Assembleia de Deus, Ministério Fonte da Água Viva em Ramos, cujo pastor presidente é o pastor Ricardo Barreto de Melo. Estou dirigindo uma congregação aqui agora no Morro dos Mineiros. Estou à sua disposição se você sentir de Deus de uma festividade, de um congresso, de levarmos para nós darmos o estudo escatológico aí na sua igreja. Nós estamos à sua disposição, nós não cobramos nenhum centavo. A única coisa que talvez você precisará pagar, se for o caso, de ter que levar a apostila física, porque eu não tenho dinheiro e condição de fazer isso por minha conta, porque mesmo que eu não sou empresário, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa que simples, mas você pode aí adquirir a sua apostila antes do seminário, que você poderá fazer aí na sua igreja. Você poderá fazer uma inscrição aí para, se for um seminário, para que você tenha um certificado de participação. Eu não tenho nada contra isso, só não sou a favor de comercialização. Então o que acontece? Eu posso fazer tudo isso para abençoar a sua igreja, para que a sua igreja tenha condição e
assim, se vocês sentirem de nos abençoar, de orar por nós, ore. Eu preciso da sua oração. Eu estou vivendo um tempo para mim, é um tipo de bênção. Eu não vou falar, eu não posso reclamar da vida. Nunca vou reclamar da vida. Eu posso estar passando pelo problema mais grave do mundo, mas sempre vou dizer, vou estar sempre debaixo da bênção, porque eu creio que o Senhor Jesus é a minha providência. Mas eu posso estar com você aí, posso estar aí pregando a palavra, posso estar aí ministrando o estudo. Você quiser fazer um seminário conosco, eu estou fazendo uma parceria com o Seminário Teológico Atos, cujo o reitor-presidente é o pastor Carlos Eduardo. É um seminário registrado, você poderá fazer qualquer curso conosco, é só você nos procurar, no telefone, no WhatsApp. Eu já coloquei algumas vezes, se você quiser eu coloco aí de novo nos comentários do nosso WhatsApp. Você poderá fazer o curso na plataforma à distância, por videoaula, por apostila em PDF, da forma mais barata possível, para que você possa estudar a palavra de Deus conosco. E também nós temos no nosso Conselho Interestadual da Assembleia de Deus, cujo pastor presidente é o pastor Gilmar Siqueira, todo terceiro sábado, é terceiro sábado? É terceiro ou segundo sábado? Agora eu não estou, me fugiu a memória, acho que é todo terceiro sábado, o curso de integração de ministros e obreiros, que é o CIMO, e tem sido uma bênção. Você pode ir lá se matricular. O valor do curso é R$ 35,00, você com a apostila você paga R$ 40,00, você vai estudar 6 meses e vai estar se preparando 6 meses. Você que é pastor, você pode enviar aí seu candidato ao obreiro para estar lá aprendendo a palavra de Deus na Assembleia de Deus Ministério Fonte de Luz, lá na Travessa Everest número 10, ali em Inhaúma, do lado do Clube Everest. Clube Everest, todo mundo conhece, ali tem uma comunidadezinha do lado, ali do lado fica o templo da Assembleia de Deus Ministério Fonte de Luz, cujo presidente é o pastor Gilmar Siqueira, é o homem de Deus que Deus tem levantado ali naquela obra, naquela igreja. Então você pode participar do CIMO lá também. E se quiser estudar teologia com nossa parceria, você vai estar nos ajudando. O curso de teologia realmente é pago. Por quê? Porque nós temos questões de materiais que precisamos fazer, algumas coisas estão a custo. Tem seminários gratuitos, lógico que tem, mas nós não temos condições de manter um seminário gratuito porque somos pessoas, estamos começando agora, quem sabe no futuro teremos cursos gratuitos também no nosso seminário. E creio, estavam agora num bate-papo pelo grupo, futuramente o Seminário Teológico Atos terá também cursos profissionalizantes. Você que gosta de mexer, que quer aprender a mexer em computador, manutenção e ter manicure, um montão de coisas nós vamos estar trabalhando para melhor atender você, para melhor fazer. E esses cursos nós queremos dar para você de forma que você tenha condição de fazer e condição de melhorar a sua vida, tanto no sentido espiritual como no sentido material. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, por essa live, pelo momento Escola da Bíblia, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que assistiu esse vídeo, que o Senhor possa abençoar, Senhor, cada pessoa que entendeu, Senhor, a palavra que Tu falaste conosco aqui nessa noite. Senhor, eu vim com um
estudo preparado, mas, Senhor, tu mudaste as coisas, porque tu fazes conforme tu queres. Eu não posso fazer conforme eu quero. Então, a mensagem foi tu que deste. Eu queria dar uma aula, mas na realidade tu trouxeste uma mensagem, Senhor, nessa noite. Eu sei que a mensagem foi entregue, a profecia está entregue. Agora, Senhor, eu creio que muitos estão ouvindo essa palavra e muitos vão pensar e vão, ó Pai, voltar a si, e, ó Deus, e vão lutar para voltar a ser igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima quarta-feira, se o Senhor assim vos permitir.